Nós temos uma nota aqui extremamente importante. Apoiadores de Roberto Jefferson agrediram a imprensa no local. O cinegrafista da Rede Globo, Rogério de Paula, foi agredido durante a cobertura do caso. Rogério foi encaminhado para um hospital da região onde passa por exames. A gente vai reproduzir as imagens agora para você deste momento. Temos aí, por gentileza, as imagens porque chama a atenção. Tá aí, a gente está vendo, nesse momento, uma das pessoas ali agride o jornalista que estava apenas no exercício do trabalho dele, fazendo uma cobertura jornalística. A gente vê o momento da agressão, aí as outras pessoas tentam, obviamente, socorrê-lo. A câmera acabou batendo na cabeça do cinegrafista e, nesse momento, a gente vê as pessoas tentando justamente ajudá-lo. Com o tumulto, a câmera que a gente viu atingiu a cabeça do cinegrafista justamente no local onde ele já havia feito uma cirurgia neurológica. Vamos lá, porque nós aqui da Jovem Pan, e eu vou pedir licença à Jovem Pan para subscrever exatamente o que eu vou dizer agora, repudiamos com absoluta veemência qualquer tipo de agressão a um jornalista ou qualquer equipe de jornalismo no exercício do seu trabalho. Ali o que acontece é um profissional trabalhando. De um jornalista você pode concordar, você pode discordar, você pode assisti-lo, você pode não assisti-lo, você pode lê-lo, você pode não lê-lo mais, você pode ouvi-lo, você pode nunca mais ouvi-lo. O que você não pode é agredir um jornalista, que está neste momento, como a gente pôde ver claramente, apenas exercendo o trabalho dele, como qualquer outra pessoa faria no seu trabalho. A Jovem Pan repudia com absoluta veemência esse tipo de agressão. Não há nada, absolutamente nada, que explique, tampouco justifique alguém agredir um jornalista ou qualquer profissional de uma equipe de reportagem durante o seu trabalho, que é absolutamente sagrado para a democracia, o noticiar os fatos quando eles estão acontecendo. Todos nós nos alimentamos desses fatos e dessas notícias para poder justamente trazer a você análises, as quais nós vamos fazer agora, inclusive, com os nossos comentaristas aqui. Zé Maria, eu vou começar contigo, você é um jornalista como nós aqui. Zé, nós vimos cenas aí absolutamente lamentáveis e, de novo, repudiamos com absoluta veemência, independentemente de qualquer visão política, ideológica que a pessoa tenha. Ali era um jornalista trabalhando, cobrindo um fato, exercendo o trabalho dele. Só isso, e por isso tudo ele tem de ser absolutamente respeitado. Olha, Piotr, trata-se de uma atividade muito complicada, né? Muito sensível. E o profissional, nós aprendemos aqui, de imprensa, ele deve ser respeitado acima de tudo como profissional, porque ele trabalha ali sob pressão e exatamente trazendo até todos a realidade. Porque a liberdade de imprensa, ela não é uma liberdade individual do jornalista, ela é uma liberdade coletiva, é um direito coletivo de se informar. Então, quando você agride o profissional de imprensa, você está agredindo a sociedade. E do lado racional, o jornalista não representa a empresa ideologicamente. Ele está ali trabalhando, às vezes até tem 2 empregos, no outro momento ele está trabalhando em outra empresa, né? Para se ter uma ideia de como o jornalista ele está desempenhando uma função. Ele não é parte da política, ele não é nem governo e nem oposição. É assim que deve ser. Eu assisti uma crescente resistência a jornalistas, de um lado, de outros. Eu já passei por agressões assim, né, durante o governo do PT, em plena Praça dos Três Poderes, na porta do Supremo Tribunal Federal, e veio exatamente um assessor do próprio PT me proteger e dizer, pessoal, olha, calma, não tem nada, não representa, não é assim, não é inimigo, é nosso aliado. Aliado por quê? Porque apresenta as notícias no dia a dia, cara, você goste ou não. E não é bom passar por isso, porque você se sente muito agredido, não é só fisicamente. Você se sente agredido e aviltado no seu direito de trabalhar, no seu direito de ir e vir,
né? E na sua respeitabilidade como pessoa. Porque uma agressão assim, ela atinge você e você fica até com certa dificuldade e insegurança de continuar esse trabalho que, repito, não é fácil. As pessoas, às vezes, elas canalizam, né, toda a irresponsabilidade de alguns veículos de comunicação e de alguns setores para o profissional que está na ponta. Esse é apenas um trabalhador e você faz muito bem em chamar a atenção e repudiar atos como esse. Professor Marcelo Suana, antes de tudo, a nossa solidariedade ao repórter da TV Globo. É um repórter cinegrafista que foi atingido pela câmera. A gente mostrou as imagens, inclusive agora a gente está vendo novamente dele sendo socorrido pelas pessoas que estavam ali ao redor. É uma agressão covarde e qualquer agressão é crime. Mas além de tudo ali, tem uma covardia dessa pessoa que foi lá e bateu a própria câmera do cinegrafista na cabeça dele. A fatalidade aumenta porque acabou acontecendo justamente numa região da cabeça onde ele já tinha feito uma cirurgia neurológica. Mas o fato primeiro já é gravíssimo. A fatalidade a seguir é só um problema a mais. E isso é necessariamente, importante dizer, uma agressão covarde de alguém contra um repórter, um cinegrafista um cinegrafista que estava naquele momento apenas fazendo seu trabalho. Professor Marcelo Suana. Piotr, primeiro, sem querer ficar repetindo o que foi dito, mas vamos simplificar de uma maneira muito clara. Não existe democracia sem liberdade de expressão, e concretizada em especial na liberdade de imprensa. Você pode ter qualquer regime político chegando a um grau de desestruturação, ou reestruturação ou estruturação, mas você não terá nunca democracia se não tiver a liberdade de imprensa. O que foi feito ali significa uma certa antipatia de algumas personalidades em relação à Rede Globo e personificaram naquele profissional. Isso não é justificativa. Não se pode fazer qualquer ato de agressão contra a imprensa, contra os seus profissionais. Isso é idêntico em termos de covardia quando uma autoridade manda calar ou quer retirar do ar uma emissora. Não se pode, já que está se trabalhando pela liberdade e trabalhando para que a sociedade se autoconstrua, não se pode ter um peso e duas medidas, ou dois pesos e duas medidas, porque um peso e duas medidas nós estamos verificando no Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, que seria no nosso caso aqui. Ora, você critica a covardia que foi feita contra algumas redes, e você critica, e num ato como este, você não permite que a imprensa se manifeste. Quando eu estava acompanhando o impeachment de Sua Excelência Presidente Dilma Rousseff, eu lembro que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: você vai começar a ler quais jornais? Eu disse: sempre eu vou ler os jornais que são de oposição e mais rigorosos contra o governo. E depois eu passo para aqueles que estão apresentando a defesa. Por qual razão? Porque aqueles que são opositores têm o hábito de ir normalmente na ferida. De repente a ferida não é tão profunda, de repente a ferida não está aberta, de repente a ferida não traz dor, mas ele quer mostrar. E você ver alguma coisa ali para de então você querer entender o fato. Em síntese, você não consegue trazer a realidade do que está acontecendo apresentando apenas uma perspectiva e desrespeitando aqueles que, por alguma razão, não nos interessa aqui, estejam de um lado ou estejam defendendo aqueles abusos que nós combatemos. Agora, se nós não permitirmos que eles façam o seu trabalho, com que direito nós podemos acusar qualquer indivíduo de fazer qualquer abuso contra a nossa liberdade? O que foi feito aí é um sentimento de ditadura dessas personalidades que ali estão, porque eles também se atribuem o direito de calar o outro, porque discordam dele. Isso é inadmissível. Com todo respeito, talvez eu tenha excedido, mas não há condição de aceitar. Inclusive, esse manifestante deveria ser deslocado a uma delegacia, fazer boletim de ocorrência, e ele tem que responder pelo seu ato. Porque no futuro, se nós quisermos construir um país de verdade, com este novo Congresso que está aí, nós poderemos simplesmente construir a nossa liberdade criando uma coisa, um ensinamento e um aprendizado que nós não conseguimos ainda. Que ensinamento é este? Nós já aprendemos a empichar o presidente da República. Sim, aprendemos. Porque nós tivemos dois e quando se pega do primeiro para o segundo, não havia mais o que fazer. Aprendemos a afastar a autoridade do legislativo. Nós ainda não aprendemos a afastar autoridades abusivas
do judiciário e das cortes superiores. No momento que nós aprendermos isso, aquele sistema de pesos e contrapesos vai poder ser tutelado por uma única instituição, única entidade que pode tutelar esses poderes do Estado, que é a própria sociedade. Então, nós não teremos condição de atuar dessa maneira se acharem no direito de calar a boca dos profissionais de imprensa, gostando ou não deles. Vamos só retomar as imagens ali. Eu já quero te ouvir também, Marcelo Rocha Monteiro, o procurador que está conosco aqui. A gente vê ali pela imagem, é um senhor, um homem de verde ali, uma bermuda azul, parece, né? É ele, único e exclusivamente ele, que comete esse ato de agressão covarde contra o profissional da TV Globo. E depois, se não me engano, ele aparece mais ali na outra imagem, como que tentando justificar aquilo. Aí já foi abordado por policiais, pelo que eu posso entender, né? Ou seja, isso é bastante importante. Foi eu não vou nem chamar de manifestante, mas enfim, apenas uma pessoa. Há pouco a gente mostrou várias pessoas clamando por liberdade, inclusive esperando que o ex-deputado Roberto Jefferson vá lá e se entregue, mas também clamando por liberdade, reclamando justamente do posicionamento da justiça brasileira, dos excessos, assunto o qual nós estamos discutindo aqui com os nossos convidados. E agora apenas uma pessoa, absolutamente de forma covarde, é que agrediu esse jornalista e, como disse o professor Marcelo Suano, ele deve ser levado a uma delegacia de polícia para responder pelo ato de covardia e de violência que ele é responsável. Marcelo Rocha Monteiro, eu queria só retomar essas imagens para separar, me permita aqui o lugar comum, separar o joio do trigo, né? Porque nós estamos vendo apenas um manifestante completamente desequilibrado que usou de violência com o que ele discorda. Né? Vamos lá, a gente está vendo ali as imagens, são exatamente esse senhor, essa pessoa que veste uma camiseta verde ali, uma camisa verde e também uma bermuda, se não me engano, azul ali. É ele que aparece momentos antes naquela imagem, empurrando a câmera que acabou batendo na cabeça do cinegrafista da TV Globo, que foi agredido covardemente por esta pessoa. Ali, tá vendo? Essa imagem que você está vendo ali. Marcelo Rocha Monteiro. Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. E você percebe que ele tem consciência, né, do mal feito que ele praticou. Ele tenta, num primeiro momento, ele vai tentando se afastar ali, né, do local, enquanto todos os outros que estão em volta tentam socorrer, tentam ajudar o cinegrafista. É uma agressão covarde, absurda, injustificável, né, que deve ser repudiada por todo mundo, né, não só por jornalistas profissionais, mas por todos, né? É um ato que compromete, como disse Zé Maria, a liberdade de imprensa é um pilar fundamental para o Estado democrático de direito, para a democracia, né? Sem liberdade de imprensa, nós vamos viver apenas das versões oficiais, dos diários oficiais da vida, né? Então, eu não esperava, viu, Piotr, eu não esperava outra atitude da Jovem Pan, senão esse repúdio firme, né, e imediato a essa tentativa violenta e absurda de cercear o livre exercício da atividade jornalística, tá? E a vítima dessa covardia é justamente o profissional, né? E aí não tem como a gente deixar de fazer esse contraste, né? O profissional de uma emissora que ao longo dessa semana se manteve calada, né, sobre a censura exercida pelo TSE contra a Jovem Pan. Eu fui ouvir o nome Jovem Pan ser pronunciado na TV Globo apenas, se não me falha a memória, na quinta-feira, pelo jornalista Merval Pereira. Ele disse, pasmem, que a Jovem Pan supostamente teria sofrido censura, mas que, na verdade, como todos sabem, palavras dele, não, o que aconteceu com a Jovem Pan não foi censura, que as medidas tomadas contra a emissora não representam censura. Então, é um contraste muito grande com o que a Jovem Pan agora vem fazendo, dizendo, não importa, né?
se é da TV Globo, se é da CNN, se é da Band, é um profissional que foi covardemente agredido. E essa agressão precisa ser repudiada. Essa é a atitude correta. Parabéns para a Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo. E não faríamos diferente, nós estamos falando justamente de um profissional que foi completamente, ele estava naquele momento atento aos fatos, é um cinegrafista, tentando olhar o melhor momento ali, o que ele poderia fazer com a câmera, na gravação, e aí chegou esta pessoa, uma única pessoa, vestida com um homem vestido com essa roupa verde e talvez uma bermuda azul ali, e o agrediu covardemente, ao que tudo indica também pelas costas. Importante notar que muito mais pessoas depois, jornalistas ou não, que se juntaram ali para socorrer esse jornalista da TV Globo que foi, cinegrafista da TV Globo que foi repórter cinematográfico, para usar a expressão que nós usamos no meio, que foi covardemente agredido. A liberdade de expressão, não importa de quem, ela tem que ser preservada. A liberdade de imprensa, não importa de qual veículo, ela precisa ser preservada. A liberdade de opinião, não importa de quem, tem de continuar existindo, porque isso tudo está escrito na Constituição desse país, promulgada lá em 5 de outubro de 1988, pelo Dr. Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã. Esses direitos estão escritos lá. Então, a um jornalista você pode concordar, discordar, ler ou não ler, assistir ou não assistir, bom, tudo isso você pode fazer, você tem o poder para fazer isso. Aliás, são as liberdades que nós temos na Constituição que permite você não querer ler aquele jornal, não assistir aquele canal, tudo mais. O que não lhe dá direito em nenhum momento é agredir alguém que por acaso você discorde, independentemente seja quem for. A liberdade existe justamente para você exercer a sua opinião. E no âmbito da democracia, do debate de ideias, é que as coisas vão ser resolvidas, como nós estamos fazendo aqui. E como a gente espera, obviamente, independentemente da solidariedade ou não de outros veículos, a gente vai continuar, porque fatos são fatos. As pessoas podem até não levá-los em conta, mas fatos são fatos. Os fatos que nós estamos discutindo aqui essa semana no Jovem Pan, e este fato que nós mostramos aí, de um jornalista sendo agredido por uma pessoa, importante dizer, uma pessoa que simplesmente, por razão que não sei qual, acha que pode, por discordância ideológica ou não do canal para qual ela trabalha, agredi-lo de forma covarde. Nós repudiamos isso e vamos deixar isso claro aqui.